Podcast Papo com o Zene. Quadro, Sorando. Com André Tafarel. Sobre a música Surfista Calhorda, de Carlos Gervasi e Aaron Hines da banda Os Replicantes. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou estamos dando início ao nosso quadro Só Letrando. Normalmente a gente ouve a música, gosta ou não da melodia, mas a gente não para muito para refletir sobre o que é aquela letra, o que é que ela está dizendo, se é que está dizendo, né? E o nosso objetivo é exatamente mostrar que as letras de músicas têm um caráter literário e, antes de qualquer coisa, é uma crônica social. Normalmente, a letra é sempre uma crônica social. Essa, inclusive, é uma crônica social. Nós vamos conversar com uma pessoa que vocês já conhecem, André Tafarel. André Tafarel, bom dia, boa tarde, boa noite, ou... Boa madrugada, né? Para complementar, né, Maurício? Bom dia, Pode boa tarde, ser. boa noite, pessoal. Ou madrugada, para quem for escutar na madrugada. Bom, primeiro eu vou dizer que talvez os teus telespectadores fiquem surpresos por tu ter escolhido um maluco que escolheu uma música de punk rock, que não tem nada a ver com estilos mais, vamos dizer assim, sofisticados que existem no Brasil, né? Então, a banda se chama Os Replicantes, uma banda de rock gaúcho que começou nos anos Ainda 80. existe a banda? Existe. Ela Não com a formação existe? original, mas existe. Uhum. Metade da banda é da formação original, os outros eram 4, os outros 2 trocaram. Bom, o Só nome da uma música... curiosidade, o Cleiton e o Cledir nunca fizeram parte dessa banda, não, né? Nem pensar, eles fizeram parte de uma outra banda chamada Os Almôndegas. O Môndega eu me lembro. É, É. nada a ver, porque... O Vitor não fez parte com eles, né? É só eles Não, o dois. Vitor Ramil não. O Vitor sempre teve uma carreira solo. Uhum. Bom, então vamos seguir o script aqui, deixa eu falar a Script, letra da música. Então, perfeitamente. o nome da música é Surfista Calhorda. E a letra é mais ou menos assim. Não vou cantar para não... Dá o nome dos compositores, porque a gente também esquece de dizer o nome dos O nome do compositores. compositor é um dos integrantes que era da banda. É o Carlos Gervasi. E a letra é assim. Cheque... como é que é? Putz, agora... Cheque na cara... Eu quero esquecer a letra. Não, lembrei, ratei, fui falar tanta besteira, ratei. Rec na caranga, muito louca para da banda, cheque na carteira recheada de paranga, prancha importada assombrando a meninada, corpo de atleta e rosto de Baby Johnson. Mas quando entra na água, na primeira abraçada, ele não vale uma naba, ele não surfa nada, ele não surfa nada. Putz, eu lembrar a música de cor. Que eu cantando eu lembro. Não surfa nada. Tem 2 surf shop que só abre ao meio-dia, vive da herança milionária de uma tia, vai para Nova York estudar advocacia. Aí, de novo, cheque na... Maurício, tu vai ter que regravar isso, Maurício. Eu cantando, eu falo direitinho, eu canto. Canta, pô. Então, tu edita essa parte? Se ficar claro para a gente entender, bora. Tá. Então, tira essa parte aí que eu errei tudo. Vamos lá. Vamos lá.
Cheque na caranga muito louca pra dar banda. Cheque na carteira recheada de paranga. Prancha importada assombrando a meninada. Corpo de atleta e rosto de Baby Johnson. Mas quando entra na água, na primeira abraçada, ele não vale uma naba, ele não surfa nada, ele não surfa nada. Tem 2 surf shop que só abrem ao meio-dia, vive da herança milionária de uma tia, vai para Nova York estudar advocacia. Mas quando entra na água, na primeira passada, ele não vale uma naba, ele não surfa nada, ele não surfa nada. Ah, surfista calhorda, vai surfar na tua borda. Ó, surfista calhorda, vai surfar na tua borda. Aí repete a letra. Tá. Eu queria que você explicasse algumas coisas. Quer dizer, por exemplo, o que é esse negócio da carteira cheia de paranga? Paranga E quem é era o Baby uma Johnson? corpo de Eu atleta queria e rosto de Baby explicar essas Johnson. coisas. Bom, corpo de atleta, eu vou explicar como essa letra foi escrita pelo Carlos Gervasi, que essa letra foi escrita antes da banda ser formada. Ele escreveu essa letra quando ele estava no ensino médio, que ele estudava num colégio particular, e ele via os colegas dele, tudo filho riquinho, tudo, e que a moda na época, que no final dos anos 70, início dos anos 80, a modinha para fazer presença com as meninas era ser surfista. Então, ele escreveu essa letra pensando nisso, nos caras que só faziam pose de surfista, mas não valiam nada. Então, o corpo de atleta e rosto de Baby Johnson era o gurizinho, com o rostinho bonito, todo filhinho de papai, e fazia musculação, fazia para aparecer e tal. Rec na caranga muito louco para dar banda, eram os caras que, como Porto Alegre não tem praia, todos iam surfar no litoral do Rio Grande do Sul, que fica as praias mais próximas, cento e poucos quilômetros, assim, umas um pouco mais, outras um pouco menos. Então todos botavam os recs em cima do teto, botavam as pranchas e ficavam desfilando com os carros com as pranchas em cima para fazer presença. Muitos nem surfavam, mas ficavam andando. Cheque na carteira recheada de paranga, vamos dizer assim, eram produtos ilícitos que eles tinham. Vamos definir. Tipo maconha, por exemplo? Exatamente. E outras coisitas mais. Sim. Então, porque o paranga eu pensei que era aquela nota de dinheiro. Você vê, a gente não sabe. Né? Eles usavam isso como gíria, né? Mas era o cara endinheirado, tanto cheque na carteira, juntava tudo, né? Dinheiro, coisas ilícitas, corpinho. E era só para fazer a presença para as meninas, né? Como o pessoal dizia, assim, né? O cara só queria aparecer. Surfar, que era bom, nem um pouco, né? O cara não queria nada disso, né? O cara chegava na beira da praia, enterrava a prancha, deixava ali e ficava fazendo presença, mas entrar na água nem pensar, né? Só fazendo todo o mise-en-scène ali para aparecer. E no caso, o Carlos Gervasi, ele disse que se inspirou quando ele começou a ver esses colegas que, como ele disse numa entrevista que eu vi, na época, ser surfista fazia mais sucesso com as meninas que ser jogador de futebol. Então, era... Isso é o que? Década de 70, né? 1970. Início dos anos 80. Início dos anos 80. Início dos anos 80. Que era Porto Alegre existia uma coisa muito doida em Porto Alegre no início dos anos 80 até em meados dos anos 90. Porto Alegre era a cidade que tinha o maior número de surf shops no Brasil.
Aí tu imagina a incoerência. Uma cidade que não tem praia tem uma Não tem quantidade praia, absurda de surf shops. Porque a maioria não surfava, né? Até tem uma história engraçada que ele contou numa entrevista, o Carlos Gerbasi, que existia uma rádio chamada Ipanema FM. Era uma rádio de rock alternativa. E ela começou a tocar essa música, Surfista Calhorda. E muitos dos patrocinadores da Ipanema FM eram lojas de surf. Aí disse que o diretor da rádio recebeu uma ligação de vários donos. Pá, mas como é que é isso? Tu tá botando uma música dos caras que falam mal dos meus clientes. Aí disse que o diretor da rádio disse assim para ele: cara, tu não te ligou. Tu não percebeu que o cara, que é o surfista Calhorda, nunca acha que é ele o Calhorda, ele sempre acha, eu conheço um cara que é assim, o que é fulano de tal assim. que é Calhorda. Então, não afetou as vendas em lugar nem um pouco. Porque a música fazia sucesso, o cara sempre achava que era o amigo, que era o Calhorda, ele era o bom. Você sabe, no início, em 1970, apareceu uma novela na TV Tupi que foi um marco, um divisor de água na dramaturgia da televisão brasileira, chamado Beto Rockefeller. Você chegou a assistir? Você ouviu Não, falar eu do Beto? ouvi falar, mas eu nunca assisti. Eu era muito O criança. Beto Rockefeller, ele não era surfista, tá? Ele nunca se apresentou como surfista, mas ele era mais ou menos esse camarada que o Gerbasi está descrevendo, entendeu? Era mais ou menos isso aí, Ele fazia tá? toda a pose, toda a finta, mas na verdade não era nada disso. Não era nada de... Inclusive, era um camarada pobre, né? Veja bem o nome, Beto Rockefeller, né? O nome já é interessantíssimo, né? E, e quem dava dinheiro para ele era uma irmã dele, que dava uns trocados para ele, entendeu? E ele só vivia no meio dos ricaços, do pessoal, entendeu? Posando de rico lá com o pessoal, né? É, aí tem uma coisa interessante, o camarada que fez o Beto Rockefeller era novinho. Pô, surgiu o nome dele. Como é o nome dele? Era Luiz Gustavo. Gustavo. Luiz Luiz Gustavo. Gustavo. Que ficou muito conhecido com Sai de Baixo. Uhum. Ele já tinha uma idade, já aparecia como um senhor, não sei o quê, entendeu? Aliás, o pessoal diz que o Sai de Baixo foi ideia dele, né, do Luiz Gustavo. Tu Entendeu? não vai lembrar, talvez tu lembre. Nós estamos fugindo totalmente da letra da música, mas vamos embora. Não, O não Luiz estamos, não, Gustavo, não estamos, não. Engano seu, engano seu. o Estamos Luiz fugindo, não. Gustavo, eu vi uma novela, ele fez um papel de um cego. Eu não sei que novela é, mas eu lembro desse É papel mesmo, é? dele. De um cego? É, É? a Su Olha, deve saber que novela é, mas eu não sei a novela. Mas ele fez um papel de um cego. eu não me Isso lembro, anos não. 70. Eu não sou muito ligado em novela, não. Eu assisti Também, algumas, sim. Com eu certeza eu lembro de assisti. ver. Eu lembro de ver porque eu era criança, né? Quando passou, então a minha mãe Ah, assistia, a gente estava por ali, né? Via, né? Criança via, né? Eu lembro desse papel dele de cego. eu não me Bom, lembro, engraçado, não me lembro desse papel é, mesmo. é. Um, uma peça de teatro, aliás, que eu conheci bem, foi o Gracindo Júnior, que fez uma peça chamada Liberdade para as Borboletas, que ele era um cego. Mas foi peça mesmo, não passou na televisão nem nada, Uhum. tá? Foi peça mesmo. E ficou em cartaz no Rio mais de 2 anos, cara. Olha, Também em 70. 71, 72, 3. Até 1973, acho que ela estava no ar. não, e nessa época eu Tá? era muito criança, né? Uhum. Eu tinha 6 anos por aí, né? Mas eu lembro desse papel. E um outro personagem que lembra muito, veja bem, lembra, né?
era o malandro carioca, né? O malandro carioca era também, mas o malandro carioca, ele não, digamos assim, ele não ficava entre os ricos. E ele era o pobre mesmo, era um pobre, Uhum. mas que não fazia nada na vida. Bom, inclusive era gigolô, sabe aquele camarada que vivia de Sim, expediente o tempo todo, entendeu? só na enrolação. É. Esse que você está falando tem algumas características. Inclusive, tem uma coisa que me chamou a atenção. Foi fazer advocacia em Nova York. É, É, que é isso? Fazer advocacia em Nova York. era o riquinho que posava de surfista, não surfava. A síntese da letra é o cara que tem dinheiro, tem tudo, só quer posar de surfista, mas ele não sabe surfar nada. Mas ele tem Pois dinheiro, é, ele tem. mas o que me chamou a atenção, por que advocacia em Nova York? Bom, aí só perguntando para o autor para saber. Só pra... tá. Não, eu pensei que isso aí era uma moda aí Não, de não. Porto Aí Alegre. porque talvez é que ele assim, ele é um pouco mais velho que eu. Ele deve ter uns 8 ou 9 anos a mais que eu. Então, Aham. quando ele escreveu a letra, eu ainda era criança. Não sei como é que era, não lembro o contexto da época, né? O que que é. Mas devia ser aquela coisa que antigamente muito antigamente mandava os ricos Os mandavam os filhos. filhos estudar na Europa, aquela coisa toda, Ah, né? isso é antigo, isso é antigo. Sim, então devia ser alguma coisa nessa vibe, assim. Nessa linha. É, Aham. Não, não, eu pensei que ligação de advocacia em Nova York, eu pensei que pudesse ter alguma ligação com alguma coisa, entendeu? É por isso não, que eu te perguntei. Mas não, não, talvez. não que eu saiba. É. Bom, E, então vamos lá. Retomando agora contigo, é contigo. hum, bom, por que que eu escolhi essa música? Essa música marcou muito a minha adolescência. Quando ela começou a Hum, tocar nas rádios, eu tinha 13 para 14 anos. Aí, e adolescente já está nessa fase. E o punk rock chamava a atenção por ser uma música mais tosca, mais simples, né? Diferente do uhum, rock progressivo, que vigorava com mais força nos anos 70, o punk rock foi, como ele mesmo disse, o Carlos Gervásio disse, o punk rock foi a salvação dos péssimos músicos, porque a gente fazia barulho e tocava qualquer coisa e ia em frente. Não precisava ter letra super produzida, grandes arranjos musicais, era baixo, bateria, guitarra e vai em frente e vai tocando. E isso, para um adolescente, chamava muita atenção. Aquela coisa do. Tanto que nessa época, aqui em Porto Alegre, surgiu muita banda de rock. Os anos 80 e os 90 foram muito efervescentes nessa área roqueira aqui. Tanto que chamavam de rock gaúcho, que era diferenciado das bandas de rock de São hum, Paulo, Rio, Brasília, Minas, que isso. surgiu depois. O rock gaúcho era uma vertente, porque aí surgiu. ah, e eles foram os precursores, eles foram os primeiros a, a estourar a bolha. Eles foram para São Paulo. Existia uma moça que fazia parte do grupo. Ela não tocava, mas ela era da parte administrativa, que ela divulgou a música em São Paulo. Eles foram contratados, se não me engano, eu estou tentando lembrar qual é, não lembro agora qual a gravadora, e queria que eles fossem para São Paulo. Eles se recusaram, eles disseram que não, que eles iam viver aqui, que eles não quiseram se mudar para São Paulo. A música estourou lá, mas eles não iam, de vez em quando eles iam fazer show e ir para o Rio, nem pensar. O negócio Mas, deles era viver aqui. Assim, quando eles receberam o primeiro, fizeram o primeiro contrato com a gravadora, eles receberam um adiantamento.
que eles fizeram com parte do adiantamento? Eles montaram um estúdio /bar chamado O Futuro é Vortex. O que eles fizeram? Eles tinham uma aparelhagem de vídeo, que essa moça era ligada a vídeo, e tu imagina que coisa diferente nos anos 80. Era, enquanto as bandas estavam ensaiando ou no estúdio, no fundo, eles transmitiam o ensaio ou a gravação pelas TVs no bar. Então, juntava o povo ali, juntava o povo ali que ia beber, comer, fazer qualquer coisa, e ficava vendo as bandas locais. Isso ajudou a divulgar muita coisa local. Que dali o pessoal se reconhecia, só que isso não durou muito. Porque, como eles mesmos disseram, né, tudo punk, gurizão, péssimos administradores. Vendiam fiados, as pessoas não pagavam, não sei o quê. Um ano depois, o bar estava quebrado. Por péssima administração. Mas você sabe esse negócio de você dizer que o punk rock, que o Gervásio disse que era para os péssimos músicos, me lembrou um papo dessa turma da chamada Jovem Guarda, né? O Roberto Carlos, o Erasmo. Isso aí, eu vi isso numa entrevista, eu vi isso, alguém contando que o Carlos Imperial foi uma espécie de líder deles, né? Tanto do Roberto quanto do Erasmo, né? E até do Tim Maia, que era da turma. Tá? Quando eles se aproximaram da Bossa Nova, a exclamação deles: porra, muito complicado isso aí, rapaz, tem muito acorde. Vamos voltar porque a gente sabe fazer. A inspiração do pessoal dos Replicantes eram os Ramones, The Clash, essas bandas inglesas, né, de punk rock, que eles escutaram, se inspiraram e resolveram, como toda gurizada da época aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, o sonho de qualquer jovem era ter uma banda de rock, né, para ser. Então, eles se juntaram em 4, o Carlos Gervásio, o Vander Wildner e os 2 irmãos que continuam até hoje com a banda, o Harold e o Cláudio Heinz. Esses 2 ainda continuam tocando. A banda existe, com mais 2 que não são da formação original, e a banda ainda continua. Esse nome, Cláudio Heinz, ele me lembra o senador de vocês, aí, o Luiz Carlos. Tem alguma coisa a ver? Não faço a mínima ideia. Tomara que não. Não. Bom, mas provavelmente punk não deve ser muito a praia, ser muito alinhado com o senador, né? Não deve. Engraçado é o seguinte: o punk, aí, para você quiser, o punk rock, ele foi uma coisa mais de classe média aí. Engraçado que no Rio de Janeiro, o punk, não o punk rock, punk mesmo puro, ele vai ficar nas favelas do Rio. Mas aí tu te engana, era muito da classe baixa aqui também. Eles que também eram. aí? Sim. Não. Até uma história que ele conta, um dos motivos por que o Futuro é Vortex falou, é que, assim, vinha os punk lá da periferia, da grande Porto Alegre e tudo, para ver as bandas de rock que, quando não tinha não tinha nenhuma gravação, eles passavam vídeos de bandas gringas, né? Ficavam passando nas TV. Aí, como ele disse, aí chegava 4 punk às 3 horas da tarde, sentavam numa mesa, pediam uma Coca-Cola e ficavam tomando até aquela Coca-Cola perto da noite, ali, ocupando a mesa e ouvindo o som. Era muito. Quer dizer, agora, qual é a diferença para você, por exemplo, do punk rock para o punk mesmo que a gente
se acostumou no Rio de Janeiro, que foi onde ele se alastrou bastante, né? Você O tem punk, alguma... eu acho que o punk rock ele carrega um pouco mais nas guitarras, aquela coisa assim mais roqueira. O punk Ah, puro é mais cru, é mais bateria, baixo, assim, uma coisa aham. mais hum, então eles misturaram e procuram dar procurava também na letra. Se tu observar a letra da Festa Calhada, ela tem uma certa rima, alguma coisa. Ela tem é uma Essa letra aí tem, simples. essa aí é toda rimada, né? É, Essa letra então, que você mostrou, toda rimada, é, toda então, e rimada. o punk não fazia isso. O punk ia, É, vamos dizer assim, jogando as palavras e pronto, não interessava nada. Então, acho que é aí que ficou, eles ficaram intermediários, assim. E eles têm outras músicas, Nicotina, tudo, tudo nessa área, assim, tudo carregado no peso do rock junto com a letra punk. essa letra que você traz, ela é nitidamente uma letra que a gente pode chamar de crítica social. Era a linha do punk rock era essa? De crítica Sim, social? é, a crítica social é crítica. E nesse caso, ele estava falando dos caras que tinham dinheiro, que posavam de surfista só para ficar se dar bem com as gurias, e que, na verdade, estavam enrolando, né? Mas como tinham dinheiro, podiam pagar por uma prancha importada, ter um carro bacana, tudo, e fazer uma Uhum. presença de coisa que eles não eram. E O... vem cá, e como é que o pessoal sem dinheiro posava para as meninas? Porque não vamos dizer que é só o rico que queria posar para as meninas, né? Os pobres também gostam, né? De fazer uma presença, né? Aí eu já não assim, na minha Por época, exemplo, aí entra muito a questão da força física, né? Que não era, por exemplo, o caso do seu personagem. Eu acho que o seu não, personagem é, não se pretendia um másculo propriamente, né? ele queria parecer que era fortão, mas a carinha bonitinha, Ah, de tá, gurizinho, entendi. Aparecer só parecer. aparecer. É, Só aquela aparência de que é, era isso, que era aquilo. na verdade, se tu analisar a letra, é um cara que quer parecer o que não é, Perfeito. né? Ele É, quer porque parecer pelo que ele é menos uma coisa que na o, verdade ele não é. é, Só a imagem. pelo menos o camarada que saia dando porrada por aí, ele fazia isso talvez para aparecer, mas pelo menos ele era uma coisa, né? Né? Ele era capaz de dar porrada por aí à vontade, né? Esse teu personagem não. Ele é mais aparência ainda do que, né? Era só parecer que era o tal, que era o gostosão, o bam, bam, mas não. Era só a imagem. Só a imagem. No fundo, não era nada disso. Não, parecia um parecia, tipo assim, era o cara que vivia às custas da tia, sem fazer nada, posando de surfista com grana no bolso, e na verdade ele não era a vida dele, a real dele não era essa, né? Ele não, ele não era surfista, ele não fazia nada. Era um, era um malandro só. Na verdade, não tinha nada. Tinha surf shop, mas ela só abria meio-dia. E olhe lá, hein? Quer dizer, Tipo assim, né? A Surf Shop abre meio-dia, mas quem cuida dos funcionários, não é ele, né? ou seja, a vida dele era só para aparecer, né? Só para. Exatamente. Como diriam atualmente, é só a vida, seria uma vida instagramável. Opa! Essa é. Atualmente É seria isso, né? instagramável. É uma vida É. instagramável. Aliás, é uma coisa muito típica de rede social, né? A rede social, você não precisa nem propriamente botar a sua cara, né? Você pode até inventar um perfil, inventar não sei o quê. Sim, Ou seja, a gente está mais ou menos na mesma linha, né? De alguma era, maneira, né? era o precursor É, vamos dizer assim, do Instagram analógico.
Hoje também achei. Eu também achei. Eu não sei como é que a gente poderia transformar, em vez do Instagram, a gente usar o X, né? Mas tudo bem. O Instagram é mais legal, né? Porque é para Ah, aparecer as é. imagens, as fotos. Isso, exatamente. Imagina assim no Instagram ele diante do carrão, posando lá do carrão, com as pranchas de surf em cima, na praia, na beira da praia, aquelas imagens na praia. Seria mais ou menos isso hoje. Agora, uma coisa interessante, né, que eu acho, né, que as redes sociais elas estão privilegiando muito o que eu costumo chamar de primado da ignorância. Você não diria, por exemplo, que esse seu personagem dessa letra, digamos assim, tivesse algum tipo de preocupação com o primado da ignorância. Acho que ele não tinha preocupação nenhuma, né? Não A tá não nem ser aí, né? aparecer, claro. O negócio dele era se dar bem, não importava como. E o se dar bem dele era muito pouco, né? Era para posar de bom com as meninas, com os Sim, rapazes. coisa pô, gurizão, assim, de 18, 19, 20, 21 anos, 22, assim, aquela fase, assim, de se achar ou tal, porque tem... Eu conhecia pessoas, assim, caras, porque tinham condição financeira, o, o pai dava um carrinho lá, vamos dizer, anos 80, dava um Fusca lá, não, já se achavam, né? Estavam com, Uhum. já estavam, agora eu tô podendo, tenho meu Fusca, tenho... E eu muito via isso, os caras se achando por ter... Agora, esses caras nunca envelhecem, quer dizer, eles não pensam que vão envelhecer. Para eles, a juventude é eterna, né? Sim, e pior que às vezes tão velhos e agindo como adolescente. Ah, ainda tem isso, né? Sim, aí continua agindo como Não adolescente. é como você que puxou uma música da sua adolescência, não, né? Não, hoje eu não é mais a música que eu mais escuto. Eu escuto, eu sou Você roqueiro, mudou, é, mas você mas continua eu roqueiro. Você continuo continua roqueiro. roqueiro. Sim, Ah, o que eu tá. mais gosto de escutar atualmente, assim, né? É música mais Pink Floyd, eu gosto de Supertramp, eu gosto de Yes, eu Uhum. U2, gosto. Na época dessa adolescência, eu escutava punk rock e heavy metal. Hum. As bandas Iron Maiden? gaúchas, Iron Maiden, AC/DC, Led Zeppelin. Led Zeppelin eu escuto É, até hoje. isso. Scorpions, Black Sabbath, The Black Sabbath, é Who, mesmo. essas coisas assim. Uhum. E, e aí aqui em Porto Alegre eu curtia os Replicantes, Garotos da Rua, depois já peguei um pouco mais moderno, TNT, estou tentando lembrar mais algumas. TNT é Cascaveletes, interessante, hein, rapaz? é? Cascaveletes, TNT é interessante, hein? é? O nome TNT para uma Sim, banda é. é É. perfeito. E a inspiração foi exatamente no que tu está imaginando, na Dinamite. Uhum. E era para, tipo assim, a nossa banda vai ser explosiva, você é um TNT, é uma Dinamite. E era aí por aí. Você sabe, rapaz, esse negócio de dinamite, o, eu vou lembrar o Fernando Collor, que é do outro lado, lá de Alagoas. O Fernando Collor, quando aquele Bernardo Cabral foi ministro da Justiça dele, né? O Sim. Bernardo Cabral chegou para ele e disse assim: Olha, eu estou tendo um romance com a Zélia Cardoso de Mello. Diz que o Collor deu a seguinte declaração: isso é nitroglicerina pura. Ou seja, né? Não, Tá na olha, linha, né? vou te dizer, o cara. Vou me abster de fazer comentários sobre esse relacionamento, é melhor não. Não é, mas nitroglicerina pura é fantástico, né? A Pá, expressão dele
foi perfeita, né? Pô, os inimigos vão aproveitar isso. Sim, porque ela era uma bomba. Ponto. Coisas assim. É É, interessante. isso aí. Essas gírias que você que estão na letra paranga, naba, elas ainda são recorrentes aí em Porto Alegre? Não, sumiram. Isso já foi. Isso aí, os anos 80 foram e elas foram junto. Ah, tá. É porque, É, é porque hoje em dia a gente não fala mais cáspide, né? Aliás, eu é, falando cáspide, eu nem parece vou explicar italiano. o que é, deixa para lá. Cáspide, Isso é né? coisa de gringo italiano. Ah, tinha É, várias gírias. Eu estou tentando lembrar de mais algumas que tinha da época, assim. A, a gente falava muito afu. Afu, pá, isso é afu. É afu. Acho que tu já captou mais ou menos o que é o afu, né? não, eu não. Ah, isso é Eu, afu, é pá. O afu é pá, muito legal. A fuder, isso é legal. É, pá, demais. Ah, isso é afu. Cara, era tanta gíria que a gente falava, tanta. Que vai se perdendo com o tempo, né? você, quer dizer, é uma coisa interessante, né? O regionalismo brasileiro, né? A gente não tem dialetos, né? A nossa língua é bastante unificada, né? Mas a gente tem maneiras de falar bem regionais, né? E, e parece que o Rio Grande do Sul em si era uma coisa bem diversificada, porque apesar de tudo, o Rio Grande do Sul ele vai ser uma coisa um pouco diferenciada, inclusive até dos sulistas, como por exemplo dos catarinenses, né? Aí o Rio Grande do Sul é bem diferenciado, né? Mas, então vou te dizer mais ainda. Dentro do Rio Grande do Sul existem regiões com gírias diferentes. Uhum. Se tu for para a Serra, eles usam gírias que aqui a gente não usava, e vice-versa. Eu, eu sei porque eu convivi muito na Fronteira, né? Serra. A fronteira parece que é riquíssima, né? Sim, a região da campanha, lá, a fronteira, é outro esquema. Mas eu estou falando na parte urbana mesmo. Não estou falando do interior, Sei. estou falando nas cidades. A O, parte o, urbana mesmo. é, as gírias que o pessoal usava em Caxias do Sul eram diferentes das gírias que o pessoal usava em Porto Alegre. E olha que Caxias do Sul não fica tão longe de Porto Alegre assim, né? Cento e poucos quilômetros. É, Mas por ter é. influência italiana, já mudava tudo. Hum, E provavelmente a gíria que usava em Santa Maria e Pelotas era diferente também, só que eu não conheço. uhum. Então, mas a região de Caxias eu conhecia as gírias que usavam. Era engraçado, assim, porque tu chegava, falava uma coisa, o pessoal ficava olhando assim, não entendia. Porque tu usava uma expressão que não era comum lá, né? Tá. Isso vai. E vem cá, se a gente quiser voltar um pouco para a letra, você teria. Ela diria mais para você do que o que a gente está colocando aqui? Eu acho que não. Ela só fala desse contexto. Ela Para é isso mim, ela mesmo. é isso aí. Ah, Fala do cara que quer parecer do- o que não é, que quer dar uma de malandro, de gostosão, só fazer presença, mas é um baita do enganador, né? Porque ele se passa por uma coisa que ele não é, né? Ele é. não é um surfista profissional, ele só quer ali ó, trazer para fazer sucesso com as meninas Quer dizer, e se dá o bem, punk né? rock não era simplificado só na melodia, na música, né? Na letra também, Sim, né? mas é que tu tem que pensar, Maurício, que essa letra foi feita quando ele era adolescente. Era Eles adolescente. usaram depois. Então, era uma letra feita por um adolescente.
Sim. não- que foi E, de usada alguma pelos maneira, um mais. adolescente inconformado, né, com isso, né? Sim, Que se ele quer dizer, pô, concordasse, eu acho que ele não faria essa letra. não, vamos dizer assim, o cara dizer, pô, os caras ficam se fazendo aí para se dar bem aqui e a gente. É, por aí. Foi uma forma de ele expressar a revolta dele, né? Se a gente quiser levar um pouco mais, isso denota uma certa divisão de classe, né? Sim, é que pelo que eu entendi, ele estudava nesse colégio particular de rico, mas ele não era de família rica. Ele estudava, ele estudava numa escola particular de rico, mas ele não era rico. Provavelmente, não conheço muito, mas eu acho que não. Pela forma como ele fala, É como ele. É. ele era o cara que talvez tinha uma bolsa, alguma coisa, estava ali no meio Uhum. dos ricos, mas ele não tinha condição de, vamos dizer assim, de competir com eles. Então, de alguma maneira, quem sabe essa letra não é uma certa revolta, né? É um Olha, eu até protesto dele, né? gostaria. Quem É, sabe eu até gostaria, né? é. Bom, vai saber o que aconteceu, né? É, é, rapaz, interessante. Tem, né? Sim, a gente. É que é muito difícil a gente saber exatamente que ele estava pensando quando escreveu isso, o que o Perfeitamente. motivou a fazer essa letra, né? É, a gente pode fazer essas ilações, mas É, não pode absolutamente dizer que isso é a verdade, né? Que era isso que não, motivava o cara, né? Se ele não disser, né? não, tu não Se vai ele ter mesmo como não descobrir, disser. nem pensar. Não, Agora, de alguma maneira, expressa uma revolta, né? Isso acho que sim, sim, né? sim, expressa o cara que usa do poder econômico que tem e dá para se dar vamos dizer assim, se dar melhor em relação aos outros, né? Para parecer o que não, para É, fazer as coisas que os outros não podem, que um mero é, mortal não poderia, né? e se dar bem nesse tipo de coisa, né? Aparecer para os outros, Sim, porque ele não tinha outras pretensões que não essa, né? o cara, tipo assim, como empresário, o cara não queria ser, porque não cuidava das empresas que tinha. Vamos pegar nessa raciocínio. Exatamente. Aliás, É, até a empresa era de fachada, né? sim, era só Pô, para. só abria meio-dia, não sei o quê. Era empresa de fachada, né? Sim, era só para justificar para os outros o me sustento, eu tenho minhas empresas, na verdade, que mantinha era a tia, que te deixou a herança para ele, deixou a herança para ele, pe- se tu for analisar, assim, ó, vive da herança milionária do tia, tipo assim, ele ia gastando. O dia que a herança da tia acabasse, ele ia fazer o que da vida? É uma pergunta, né? E É. aí? Né? Acabou, a fonte secou, porque herança ela é finita. Se tu não souber aplicar, ela é finita. Não é, Mas, exatamente. mas do jeito que ele administrava, vamos dizer assim, ela não ia durar muito. Não era com a advocacia que ele aprendeu em Nova York que ele ia conseguir alguma coisa, né? Aí tu não sabe nem se ele concluiu o curso. Pois é. Aliás, a gente não sabe nem se ele fez o curso, né? É, Que ele pode ter ido vai, para não Nova disse que York. fez, vai fazer, mas não disse se fez. É, não, se matriculou na universidade, certamente, e tal, mas não sabe como é que é, né? Entendeu? Uhum. Frequentar mesmo, não sei o quê. Ou seja, a letra vai nesse rumo, né? O camarada, digamos assim, não se podia acreditar em nada do cara, né? Em nada, Fam- absolutamente. Famoso 171, né? É, exato.
Pô, o pessoal falou tanto em 7-1 que acabou acontecendo 7-1, hein, rapaz? Olha, essa eu nunca tinha pensado. Isso eu pensei Mas agora. aí no caso era 1-7-1, ali foi só 7-1, né? Faltou um na frente. Eu não tinha pensado nisso, não, rapaz. É, 1-7-1, cara. É. Esse 7-1 você sabe que os prisioneiros antigamente tinham uma mania de ler o Código Penal, rapaz. Então, esse 7-1 é artigo do Código Penal, Mas né? o estelionato é 171, é o 171. Exato, não, é 171. É, É é o 171, estelionato. mas o pessoal só fala 71. Não, aqui tem mas o pessoal brincava, isso, como eu me formei em direito, a gente brincava que tinha prisioneiro que sabia mais de lei que advogado, porque o cara sabia É verdade, decora o Código Penal. era, exatamente. Você sabe, rapaz, o Malbataan tem um conto que eu acho sensacional. Mas eu gosto do Malbataan, eu acho o Malbataan um grande escritor. Um prisioneiro, ele encontrou na cela dele um pedaço de uma enciclopédia. E o pedaço da enciclopédia só tinha a letra F, coisas começadas com F. Então, tudo que era coisa que começasse por F, ele sabia. Você vê Não que tinha que fazer, decorou a enciclopédia. exatamente, ele decorou essa parte da enciclopédia que estava lá na cela dele. É. Fez uma coisa de útil, pelo menos pela vida, durante um tempo. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Vamos decorar o que temos. É. As realidades, assim, são muito diferentes. E se a gente analisar a realidade que era aqui em Porto Alegre, quando foi feita essa letra e essa música, é muito diferente da de hoje, né? Não acha mais Você nada. diz que Porto Alegre está mais cosmopolita hoje, né? É, Porto Alegre, ela está, entre aspas, mais cosmopolita, mas ela está sofrendo um processo de encolhimento. Ah, de encolhimento? Encolhimento, é. Mas o quê? Muita emigração? Sim, ela não está atraindo mais tanta gente do interior e muita gente Ah, daqui. está saindo. Quer ver uma coisa que diminuiu muito a população de Porto Alegre? A pandemia. Muita Ah, é? gente foi se refugiar no litoral porque aqui morava em apartamento, né? Tinha casa de praia, vou lá ter uma. Foi para lá e não voltou mais. Ah, e não voltou. Não. Isso é Quem interessante. conseguiu ficar trabalhando em home office não voltou. Quem era aposentado não Uhum. voltou. Muita Uhum. gente. As cidades do litoral cresceram muito nesses últimos 5 anos, de 2020 para E cá. eu conheço Porto Alegrense que está com vontade de se mudar para Fortaleza, bicho. Você imagina a diferença, né? Tu tá falando com ele, né? Ah, desculpa, eu tinha me esquecido. É verdade, é meu, é você. Tu tá Pô, falando com ele. eu tinha esquecido. Até vou te dizer o seguinte, até o pessoal, se achar que a minha voz está estranha, não fiquem tranquilos. São as diferenças de temperaturas, que hoje aqui estava um frio de rachar. Talvez quando esse episódio for ao ar não esteja tão frio ainda, mas Então, no dia da gravação aqui estava muito frio, vento, frio. Não, aqui em Porto Alegre, agora nesse período, está o pacote completo, né? Quase enchente, que o rio encheu, está próximo da cota de inundação, já passou a cota de alerta, frio e vento. É um pacote completo, né? É como eu brinco, abrir a tampa do freezer e deixar sair todo o vento gelado. não, Porto Alegre é uma terra de extremo, né? E o inverno é uma coisa e o verão, lá para janeiro e fevereiro, é outra, completamente diferente. É um negócio, né? Por É isso um que eu calor. digo, por que tu acha que Porto Alegre está encolhendo? Porque os porto-alegrenses se adaptam em qualquer clima.
Se for calor, tá bom, a gente tem. É Ah, frio é? também, a gente tem. É meio termo, a gente tem também. Então, qualquer lugar tá bom. É, faz sentido. Faz bem Mas, sentido isso que você está assim, dizendo. ela já foi culturalmente, Porto Alegre já foi melhor. Ela já Sei. foi mais efervescente. Anos 80 e anos 90, Uhum. ela tinha mais efervescência, ela era uma coisa mais pujante. Dos anos 2000 para cá, ela foi, assim, encolhendo, literalmente encolhendo, não só em população, mas nesse sentido dessa produção cultural, dessas coisas. Porto Alegre perdeu muito. Não tem mais aquela efervescência que tinha nos anos 80 e anos 90. Quer dizer que cantar aquela música do Cleiton Cledito, Deu Pra Ti, Baixo Astral, não, Já não, não é mais a primeira opção, vamos dizer assim. não é. Se até uns 20 anos atrás era isso aí, porque Porto Alegre era referência do interior e até de algumas cidades de Santa Catarina, mais próximas, Aham. era Uhum. referência aqui. Mas, ah, vamos dar um exemplo de Florianópolis. Florianópolis evoluiu, não cresceu tanto, ela nem tem por onde crescer, porque é uma ilha, mas evoluiu Certo. muitas coisas. E Porto Alegre ficou, entre aspas, patinando, então ela perdeu essa referência. Nos anos 70, a capital mais importante da região sul era Porto Alegre. Atualmente, eu acho que Curitiba. Curitiba já é maior que Porto Alegre, eu acho que tem mais assim, influência que Porto Alegre. Eu não falo Isso é isso com interessante. é, eu não falo isso com felicidade. Eu sou gaúcho, nasci aqui, me criei aqui, vivo até aqui hoje. Mas o Rio Grande do Sul, de uns 20 anos para cá, entrou numa decadência em todos os sentidos, assim. E agora a última pá de cal de decadência foi a decadência climática, né? É. O que o que está Que vindo. houve um período que, inclusive, houve intenções. Eu não vou dizer que tenha havido um movimento propriamente, mas até intenções separatistas, né, do Rio Grande do Sul. Né? Não só Eu do Rio Grande do Sul, mas eram os três estados do Sul. E vou te dizer, não sei se o governador de Santa Catarina levantou essa lebre de novo, há pouco tempo. levantou, eu me lembro. Tá? Ele Ele levantou levantou, sim. lá em Curitiba. Estavam os três governadores e ele falou isso. Depois ele Isso. disse que era brincadeira, como sempre, né? Disse que é uma brincadeira, que não... Mas ele levantou essa lebre. E aí a pessoa que escreveu, falou da reportagem, falou uma coisa assim, é muito bonito. Ele disse que o Rio Grande do Sul, os três estados do Sul são melhores, tudo. Quem foi que socorreu o Rio Grande do Sul nas enchentes do ano passado? Foi o resto do Brasil. Não foi só É. Santa Catarina e Paraná. Não, Então, e uma coisa que, pelo menos, o governador de Santa Catarina vai negar até o fim é o que fez o governo federal, né? Que sim, é inegável que a sim, ajuda que o governo federal deu. Você goste ou não do governo, mas sim. ele Foi atuou na. perfeito? Não foi. Nenhum governo é perfeito. Nenhum. Seja do lado Não, A, do não, lado B, do lado C. Não existe. Mas eles não, pois é. fizeram, e muita gente não reconhece isso. Muita É. gente não reconhece que, que houve muita ajuda Não, mesmo. muita Né? mesmo, né? Agora o pessoal não quer reconhecer porque Não, aí entra outras questões, entra uma, questões políticas, uma, né? Porque, é, mas o, e uma ideologia burra, né? Na minha opinião, sim, porque, veja bem, eu não sou contra a ideologia, não. Eu conheci muita gente de direita, por exemplo, fantásticas, tá? Mas o que nós temos hoje é um negócio assustador, tá?
Para mim é Eu, uma coisa assustadora. assim, Eu, infelizmente, lembra que tu falou um pouco anteriormente, tu falou negócio das redes sociais deixarem tudo raso? Na uhum. política também. Na Não, política também. exatamente. É. É tudo muito superficial. As pessoas não se Uhum. aprofundam. Não. E normalmente a notícia falsa ela parece mais interessante que a verdadeira, Claro. porque vem com aquele sensacionalismo assim oh, que atrai, e as pessoas que não param para pensar vão repassando, e aquilo vira uma bola de neve, né? E agora você vê o contraste, né? Você tem essa letra que você apresentou, é de uma simplicidade imensa, mas ela tem um conteúdo social fantástico, né? Sim. O que, o que você não vai encontrar nesse pessoal, entendeu? Você Não. não tem nada. Eu não encontro nada, eu, pelo menos. Pode ser que eu esteja com muita má vontade também, mas eu não encontro nada. Nessa letra que você mostrou, é de uma simplicidade impressionante. Agora, o que ela diz? Né? Ela fala muita coisa para você. Né? Quer Sim, dizer, não é a questão das. Não é a simplicidade em si que indica o que você é. Né? tu não precisa de usar palavras rebuscadas e linguajar difícil Uhum. para dizer coisas boas e profundas. Tu pode fazer isso usando uma linguagem simples. Como às vezes ao contrário, tu pode usar palavras Ah, pomposas e tudo para não dizer porcaria e não dizer nenhuma, nada. né? Não sair do lugar. É, tem. Tem E coisas vazias ditas de uma maneira. Né? que parecem ser muito importantes, muito pomposas. Eu me lembro, rapaz, eu me lembro do nosso ministro das Relações Exteriores, um tal de Ernesto Araújo. Ele demonstrava uma erudição fantástica, mas você ia pegar o que ele dizia, era um negócio assim, de assustar. Eu, pelo menos, eu tentei interpretar, entender o que ele queria dizer com aquilo, e olha, aí sim, a minha ignorância acho que não deixou eu chegar lá, não. Mas qual era o objetivo? É falar bonito para as pessoas acharem que está dizendo algo que não está dizendo nada, nada com nada. É, Esse é o é. objetivo. Tu sabe bem que eu sou formado em Direito, que eu trabalho no Judiciário e tudo isso. E isso é uma Sei. coisa assim que eu via, e felizmente hoje estão tentando mudar. Alguns magistrados estão tentando, falam-se em linguagem simples, porque às vezes sai o resultado de um processo, e isso eu vi acontecer, de pegar alguém, o resultado do processo, o que aconteceu? Aí eu olhava, dizia assim para a pessoa, não, que o juiz, e agora? O que aconteceu? Eu ganhei, perdi? Não, não, tá, o juiz está dizendo Nem que tu sei, né? ganhou. Que a pessoa lia e não entendia, a pessoa simples. Não entendia, Uhum. a causa eu ganhei, perdi, não. Aqui, ó, eu olhava ali, eu conheço, ele disse, não, está acontecendo isso, isso, isso. Agora eu entendi. Ou seja, Você sabe, existe na essa. minha área, a minha área de ciências humanas, durante um bom tempo, escrever bonito era como esse teu personagem aí. Impressionava pra caramba, Sim, entendeu? E como impressionava, entendeu? Agora pelo menos, eles estão escrevendo de maneira mais compreensível, entendeu? Eles estão escrevendo é, de maneira mais compreensível. Então, de alguma maneira, o teu personagem ele, ele apareceu até nas ciências humanas, meu caro. foi o Gervásio, ele, com a simplicidade de um adolescente, Não ele é? conseguiu botar para fora o que ele estava sentindo e falar de um assunto que talvez estivesse o incomodando. É. Bom, e pelo que você diz, fez sucesso a música dele. Ele Sim,
Deve ter ganho dinheiro, pode ter comprado uma prancha de surf. Não, não, Legal. ele nunca teve intenção de ser surfista. Ele disse que não era para dele. Nunca. Não, então, já que tu falou, a música fazia sucesso pra caramba. Banda punk, sabe como é que é? Os caras são meio assim, vou fazer o que eu quero, não tô nem aí. Uhum. Isso é história que eles contaram. Que eles iam fazer show no interior, qual é a música que todo mundo queria ouvir? Surfista Calhorda. Diz que às vezes. Não, hoje. Eles chegavam assim no camarim. Hoje não estamos afim de tocar Surfista Calhorda. Surfista Calhorda. Aí o show Por começava. isso aí, de alguma maneira, isso avacalhou com essas pessoas que eram assim mesmo, né? O Sim, pessoal já mas só que tem aquilo estigmatizou de alguma maneira essas pessoas, né? Só que ninguém achava que era ele, achava que era um amigo, né? Ah, que era um amigo. Ah, é verdade. Aí Meu amigo. Voltando à história do show, né? Diz que não vamos tocar. Aí o público tava ouvindo o show, eles tocando as músicas, e todo mundo ali, esperando, né? Aí terminava o show, todo mundo, vai ser o Bis, né? O Surfista Calhorda, né? E os caras não tocavam. Diz que teve que eles tiveram que sair correndo. Que os espectadores queriam bater neles, porque não tocaram Surfista Calhorda. Você sabe, uma vez, num show, o Juca Chaves, ele fez um negócio, essas coisas para a gente cair na gargalhada, né? Aí ele estava cantando a música dele, ele parou e disse assim: agora eu só quero ouvir as virgens. Aí sabe aquele impacto no público, né? Aí houve aquele silêncio, aí ele riu e disse: pô, mas isso mudou muito, hein? Mas tu imagina, é bem coisa de jovem e punk, né? Revoltar contra a cultura. Não vou fazer o que todo mundo quer. Todo mundo comprou ingresso para ouvir, escutar eles tocar. Não vamos tocar. Não, diz que não foi nenhuma nem duas vezes. Umas vezes eles saíram mais de boa, mas xingados pra caramba, né? Também foram, né? Coisa de gurizada, assim, de início da fase adulta, né? Não é. Realmente, rapaz. Bom, agora eu vou fazer. Eu não sei se você concorda comigo, mas acho que a gente já está indo para o fim. O que tu acha? Ou, como Tranquilo, diria eu acho que Tente, a letra não é muito grande, a gente acho que já tirou leite de pedra aqui, né? leite de pedra. Porque a letra não era grande, então não tem papo para 5 horas de debate, né? É uma letra pequena. Não, sabe o que é? Eu acho que tem sim. Nós é que somos incompetentes, cara. Bom, aí Vamos guardar essa. as pessoas que estiverem vendo e escutando que nos digam, vocês não aprofundaram direito aí. Tinha muito mais. Vamos ver o que eles vão comentar. Não é? Tinha muito mais. Olha, isso aqui vocês deixaram de reticência, porque eu não sei repetir o que eles diriam, né? Claro. Não, Né? daqui a pouco eles vão dizer, vocês falaram que a letra é pequena, tosca, toscos são vocês que não souberam aproveitar a letra. Ou seja, nem se exibir direito eles deixam a gente, cara. É muito complicado, né? Esse mundo. É isso aí. Esse mundo está muito complicado. Não, vamos deixar quieto aí, vamos. Não vamos. Senão nós vamos começar devagar, fugir totalmente do assunto e nós vamos longe. Aí a gente chega às 5 horas. Mas aí quando chegar no fim, nem lembra por onde a gente começou. Não, para quê? Né? Para quê? Isso aí. Bom, se você concorda comigo que a gente está chegando, então eu faço aquela pergunta. O que você gostaria de ter dito que ou eu não deixei, ou o espaço, ou qualquer coisa, o que você acha que poderia acrescentar? Eu acho que não tem mais nada a acrescentar. Acho que a gente já falou tudo, já divagamos, já rimos, já nos divertimos aqui.
Virou uma conversa de bar, só faltando a cervejinha e a mesa de bar, né? Só faltou isso. Se bem que com esse frio daqui, eu não ia tomar cerveja, viu? Eu ia pegar uma coisa mais tomar um quente. vinho. Um Você vinho, sabe, uma vodka, um whisky. o que você acha da gente encaminhar essa crítica ao Google, que eu uso o Meet, né? E o que você acha da gente encaminhar essa crítica para eles providenciarem uma maneira de o Meet permitir a gente trocar o copo de vinho, bater tintim, essas coisas? O que você acha? Você acha Eu faço válido apresentar a crítica? Não, eu faço a sugestão, então se é para fazer sugestão, eu vou fazer uma sugestão melhor ainda. Para o Google inventar, colocar em prática aquele teletransporte que tinha naquele seriado antigo Jornada nas Estrelas. Que o cara entrava na cabinezinha com o radinho e se transportava para onde ele queria. Isso eu acho melhor, viu? É uma ideia interessante, rapaz. É uma ideia. Aí a gente podia marcar um lugar que tivesse menos frio, menos calor, e a gente se encontrar lá, né? Galera, é o seguinte, todo mundo no bar lá, tal hora. Daqui a pouco aparecia todo mundo, cada um de um canto. Pronto. Eu acho que a crítica ao Google está feita. Né? Só para evoluir só um pouquinho. Eu não sei até onde a tal da inteligência artificial vai nos ajudar nisso aí. Por enquanto, acho que nada. Eu acho que não vai. Eu acho que não, por enquanto, não vai dar muito certo. E eu vou dizer, eu não quero ser cobaia de fazer os primeiros testes, não. Estou fora. Eu também não. Então vamos fazer um pacto entre nós dois. Vamos ver quando é que a gente consegue se encontrar sem ser virtualmente para a gente bater esse papo. Vamos lá. Quando você for para Fortaleza, você está mais perto de mim. Aí... Vai que vocês resolvem vir para Porto Alegre enquanto eu estou por aqui, ou a gente resolve ir para Belém antes de ir para Fortaleza. Nada é impossível. Pode. Não, por que não? O que não pode acontecer é você vir para Belém e eu ir para Porto Alegre ao mesmo tempo. Pelo menos tem que se comunicar, né? Já estou indo, né? Não sai. A não ser que o cara não esteja afim. Tá vindo, então tá, tchau, tô indo. Puxa o carro para se livrar da visita. Não, a gente tem outras medidas, não sei se isso chegou em Porto Alegre. Uma das coisas que a gente faz quando a visita é inconveniente, a gente põe a vassoura atrás da porta. Você já viu isso? Isso aí é antigo, minha avó falava nisso. Falava também? Não, eu conheci gente que praticou isso. Não, essas práticas eu nunca fiz. Também não. Mas eu sou. É uma engraçada de cachorro. Uma tia minha tinha um salão de beleza na construção, no fundo da casa, no terreno, né? E ela tinha um cachorro, um vira-lata. E aí o cachorro era aqueles pequenininho assim, né? E as clientes entravam, o cachorro nem estava aí, né? Aí um dia uma cliente falando com a minha tia, assim, e o meu primo era pequenininho, tinha uns 3, 4 anos, estava brincando assim no pátio, na frente da porta do salãozinho, né? E a cliente, nossa, fulana, esse teu cachorro aqui entra qualquer hora e não late. E se entrar um ladrão? Aí vem o meu primo, mas ladrão ele conhece. Ele conhece? Como é que ele conhece o ladrão? Pela roupa e pela máscara preta. Ou seja, nós voltamos à tua letra. Exatamente. Isso uma criança de 3 para 4 anos falou. É isso aí. Eu acho que a gente já, como eu disse, já tirou leite de pedra. Já. Então, meu camarada, eu pedi para você dar aquela despedida e tal, suas impressões finais, se você quiser dá-las, é claro. Pronto. Chegamos ao end. Isso aí. Mais uma vez, então, Maurício, agradeço o convite. Espero que o pessoal goste do papo maluco aí, todo mundo fala de músicas com letras profundas, eu trouxe essa letra
pequena, tosca, de uma banda de punk rock. Espero que o pessoal goste, curte, se divirta, que eu acho que é o mais legal. Tu assistir alguma coisa no YouTube, ou seja, qual for a plataforma, para se divertir, para descontrair, acrescentar coisas, analisar o que a gente falou, mas ao mesmo tempo ser uma coisa leve e divertida. Então agradeço a todo mundo aí que teve paciência a nos assistir até o fim aqui. E dizer o seguinte, o nosso quadro é isso, quer dizer, a pessoa escolhe a letra e não há, digamos assim, olha, letra de funk, não pode. Não, aqui tudo pode, entendeu? Tudo pode. E nós é que temos que saber fazer com ela o que a gente tem que saber fazer, entendeu? É isso aí. Estou andando. Vou te indicar um gaúcho aí que conheça a música gauchesca para falar das músicas de letra gaúcha. Aí sim vai ter que destrinchar. Então é isso, pessoas. Eu agradeço imensamente. Quem, novamente, né, gostou do André Tafarel, recomende aos amigos. E quem achou que o André Tafarel, meu Deus, esse nome Tafarel, bom, mas olha, foi um grande goleiro, hein? Não façamos injustiça. E quem não gostou, fala para os inimigos, olha, assiste o André lá, que foi muito bom e tal, engana os inimigos, pronto, tá certo? E não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, dê aquele like esperto, tá? E só pode ser isso. Estamos aí.